Olá pessoal, eu sou o professor Ayrton Rodrigues, professor de matemática. Obrigado pela presença na aula. Na aula de hoje nós vamos estudar a regra de três composta. Um conteúdo muito cobrado no Enem, cobrado em concursos públicos, de modo que vale a pena a gente entender. Bom, para começarmos, vamos recordar um pouquinho o que são grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Duas grandezas são diretamente proporcionais quando você aumenta uma, a outra aumenta na mesma proporção. Exemplo, você vai fazer um bolo, gasta 300 gramas de chocolate. Se você vai fazer 5 bolos, você vai gastar 5 vezes mais. Então, 5 vezes 300 dá 1.500 gramas. De modo que a quantidade de bolo e a quantidade de chocolate usada, elas serão grandezas diretamente proporcionais. Aumentou a quantidade de bolo, aumentou a quantidade de chocolate. E grandezas inversamente proporcionais. Elas são ditas inversamente proporcionais quando você aumenta uma, a outra diminui, gente. Uma aumenta, a outra diminui. Exemplo, tempo e velocidade. O Marcelo deseja ir a São Paulo gastando 3 horas com a velocidade de 80 km por hora. Só que ele aumentou para 120 km e foi mais rápido. Consequentemente, ele vai gastar menos tempo. Então, as grandezas tempo e velocidade são grandezas inversamente proporcionais. Aqui o Marcelo aumentou a velocidade em 1/3. Então, ele vai diminuir o tempo gasto em 1/3. Aumentou a velocidade, diminui o tempo. Gente, ele aumentou a velocidade em 1/3. Então, ele vai diminuir o tempo em 1/3. Ora, 1/3 de 3 horas é 1 hora. Ele gastava 3 horas, passou a gastar 1 hora a menos. Portanto, ele vai gastar 2 horas. Então, essas grandezas são inversamente proporcionais. Vejamos aqui um exemplo. Vamos definir primeiro aqui. O que é a regra de três composta? É uma regra prática que compara dois valores de uma grandeza que varia a independência com valores de duas ou mais grandezas. Então, aqui na regra de três composta, você vai ter 3 ou mais grandezas que se relacionam entre si. Veja aqui um exemplo. 6 impressoras iguais produzem 1.000 cópias em 40 minutos. Em quanto tempo 3 dessas impressoras produziriam 2.000 dessas cópias? Gente, nós temos aqui 3 grandezas. As grandezas: impressora, cópias e tempo. Então, 6 impressoras produzirão 1.000 cópias em 40 minutos. Você diminuiu para 3 impressoras, é menos máquina trabalhando. Você quer fabricar, quer imprimir 2.000 cópias. E você vai gastar quanto tempo? Então, o que você vai fazer? Você vai comparar as grandezas com a grandeza que tem a incógnita. Você não pode mexer na grandeza que tem a incógnita. Então, vamos comparar? Vamos lá. 6 impressoras imprimem uma determinada quantidade de cópias em 40 minutos. Você diminuiu para 3 impressoras. Então, você vai ter que aumentar o tempo. Então, as grandezas impressora e tempo são inversamente proporcionais. Tá? Agora, vamos comparar a grandeza cópia com a grandeza tempo. 1.000 cópias são reproduzidas em 40 minutos. Você aumentou para 2.000 cópias. Vai aumentar também o tempo. Então, são grandezas o quê? Diretamente proporcionais. Tá? Impressora e tempo, inversamente. Quantidade de cópias e tempo, diretamente. Aí você vai amar a proporçãozinha aqui, ó. 40 está para x, assim como aqui nós vamos inverter, gente. Olha aqui, a inversa. O 3 vai subir, o 6 vai descer. Tá? Aqui, 1.000 cópias e 2.000. São grandezas o quê? Diretamente proporcionais. Repete o 1.000, repete 2.000. Você não modifica nada. Só modificamos a quantidade de impressoras, tá? Porque são inversamente proporcionais. Cópias são diretamente proporcionais ao tempo. De modo, gente, que vai ficar 40 está para x, assim como o 3 vai subir, o 6 vai descer. Inversamente, né? O 1.000 repete o 1.000, repete o 2.000, diretamente proporcionais. Os 3 zerinhos daqui você cancela com 3 zerinhos de baixo. Tá? Aí fica 40 está para x, assim como
3 por 3 dá 1, 6 por 3 dá 2. Por quê, professor? Porque você simplifica pelo maior número que divide o 3 e o 6. O maior número é o próprio 3. Então 3 dividido por 3 é igual a 1, 6 dividido por 3 é igual a 2. Então fica 1 para 2. Aqui nós cancelamos os 3 zerinhos de cima com os 3 zerinhos de baixo. Aí fica 1 para 2. E agora vamos multiplicar os meios pelos extremos, ou vice-versa. X vezes 1 é igual a x, vezes 1 é igual a x. 40 vezes 2 dá 80, 80 vezes 2, 160 minutos. Ora, 160 minutos são 2 horas e 40 minutos. Gente, vamos fazer uma questão do Enem. Uma indústria tem um reservatório de água com capacidade para 900 metros cúbicos. Quando há necessidade de limpeza do reservatório, toda a água precisa ser escoada. O escoamento da água é feito por 6 ralos e dura 6 horas quando o reservatório está cheio. Esta indústria construirá um novo reservatório com capacidade de 500 metros cúbicos, cujo escoamento da água deverá ser realizado em 4 horas, quando o reservatório estiver cheio. Os ralos utilizados no novo reservatório deverão ser idênticos aos do já existente. A quantidade de ralos do novo reservatório deverá ser igual a A. Então nós queremos a quantidade de ralo. Gente, nós temos duas situações aqui. Nós temos um reservatório que ele tem 6 ralos e ele dura 6 horas para esvaziar 900 metros cúbicos. Aí foi construído um novo reservatório só com volume menor, de 500 metros cúbicos. Tá? E ele deverá ser esvaziado em 4 horas. A questão quer saber quantos ralos idênticos aos anteriores serão necessários. De modo que aqui é uma regra de 3 composta. Tem 3 grandezas. Tá? Tem a grandeza ralo, tem a grandeza tempo, aí tem a grandeza volume. De modo que você vai armar o seguinte: 6 ralos demora 6 horas para esvaziar 900 metros cúbicos. Só que foi feito um novo reservatório com um volume de 500 metros cúbicos. Ele deverá ser esvaziado em 4 horas. Será necessário quantos ralos? Não sabemos, é o nosso X. Então, como eu falei anteriormente, você vai comparar as grandezas com a grandeza que tem a incógnita. Veja bem, 6 ralos esvaziam um determinado reservatório em 6 horas. Você diminuiu a quantidade de horas. Então, para esvaziar o mesmo reservatório, vai precisar de mais ralo. Diminuir o tempo, vai aumentar a quantidade de ralos. Então, são grandezas o que, gente? Inversamente proporcionais. Muito bem, agora vamos comparar a grandeza ralos com a grandeza volume. Olha, 6 ralos esvaziam, gastando uma determinada quantidade de tempo, 900 metros cúbicos. Você diminuiu para 500 metros cúbicos, menos água. Consequentemente, vai precisar menos ralo. Então, são grandezas diretamente proporcionais. Ralo e tempo, inversamente. Ralo e volume, diretamente. Então, você vai repetir a grandeza que tem a incógnita, 6 está para x, assim como, gente, aqui é inversamente, ó. O 4 vai subir, o 6 vai descer, inversamente. Aqui é diretamente, você repete o jeito que está aqui, 900 está para 500. Vamos cancelar o que for necessário. Os 2 zerinhos daqui, ó, vão embora com 2 zerinhos daqui, aí fica 9 para 5. O 4 é par, o 6 é par, podemos simplificar por 2. 4 por 2 é igual a 2, 6 por 2 é igual a 3. Então fica 6 está para x, assim como 2 vezes 9, 18. 3 vezes 5, 15. Aqui ainda dá para a gente simplificar mais, gente. Como? O 6 com 18. O maior número que divide o 6 e o 18 é o próprio 6. 6 dividido por 6 é igual a 1. 18 dividido por 6 é igual a 3. No lugar do 6 fica 1, no lugar do 18 fica 3. Aí você vai multiplicar os meios pelos extremos, ou vice-versa. X vezes 3 é igual a 3x. 1 vezes 15 é igual a 15. O 3 que está multiplicando vai dividir. 15 dividido por 3 é igual a 5 ralos. Gente,
Muito obrigado pela presença na aula, valeu e até a próxima.